Bem-vindos ao Beautyverso, o podcast que fala sobre beleza e negócios da beleza. Eu sou Diego Souza, sou o host do podcast e desta vez a minha parceira que sempre está aqui ao meu lado será a minha entrevistada hoje, Antônia Helena. Vou apresentar o que esta mulher de 1,52 de altura pode proporcionar para a gente. Antônia Helena é administradora com viés empreendedorismo, muito importante, né? Networker Marketing. E a gente vai descobrir todo o potencial que uma profissional, que essa nova profissão, com essa nova carreira pode trazer para a gente. Bem-vinda, Antônia, ao podcast. Muito obrigada, porque o meu potencial de falar é inversamente proporcional ao meu tamanho. Totalmente. É sobre isso. Começo inaugurando esse episódio, falando sobre isso. Então, possivelmente, teremos aí 5 horas. Vamos 5 horas de... Muito obrigada pela oportunidade, Diego. Eu que agradeço. Já é um prazer aí compartilhar do teu ladinho. Agora, imagina eu poder contar um pouquinho o que é esse networking marketing, o que é rede de relacionamento. Exato. E, na verdade, quem não sabe, né, quem não conhece, eu e a Antônia, a gente já se conhece há muitos anos, mas há muitos anos. A gente estudou junto no terceirão, né, Antônia? Fizemos alguns anos de colégio juntos e... mesmo anos sem a gente se falar, exatamente, em algum momento a gente tinha combinado um café. Foi isso, né? A gente combinou. E esse café nunca saiu. Ela só me deu o bolo. Mentira, eu que não arrumava tempo. E aí, por algum dia, a gente inaugurei a nova sede da SC Beauty e aí a gente combinou de fazer um encontro aqui. Era para ser uma reunião de 1 hora. A gente ficou a tarde toda falando. Exatamente. E aí ela foi me trazer um pouco do que ela fazia, dessa missão dela que ela tinha encontrado. E casou muito com algumas necessidades que eu já tinha aqui dentro da SC Beauty. Então eu queria, para a gente poder explicar para o povo, para o pessoal entender o que é uma networker marketing, como é esse trabalho, como funciona. Eu queria que tu já nasceu uma networker? Já sabia? Antes do CNPJ veio o CPF. Exato. Antes do CNPJ veio o CPF, porque não foi algo pronto. Não foi algo que um belo dia eu peguei e falei, existe esse cardápio de profissões. Uhum. E, aliás, esse nome Networker Marketing, eu precisei de um auxílio. Uhum. Mas a questão de poder me relacionar com as pessoas, ela vem de berço. Eu tenho essa característica natural de gostar de conhecer pessoas. Uhum. E mais do que, normalmente quando a gente conhece alguém, qual é a nossa preocupação? Falar. Uhum. A gente fala. Comigo o processo é diferente. Primeiro eu ouço. Uhum. Então, muito dessa coisa de infância e a curiosidade, né? Uhum. É um ingrediente, assim, essencial para minha profissão. Eu sou curiosa. Eu quero saber o que o Diego faz. Conta mais sobre, Me conta mais sobre. Como é que nasceu? Por que desse nome? Sim. O que você faz? Mas por que você faz? E é interessante, naquela nossa primeira conversa, que foi aqui na sala de reunião da SC Beauty mesmo, vieram vários questionamentos que até me fizeram pensar, mas como que foi? Como que surgiu a empresa? E aí foi, nossa, faz tu parar para pensar e pensar na retrospectiva e tudo mais. E realmente, é uma profissão que, se a gente parar para pensar, não é alguma coisa que a gente... Olha, vou ser um engenheiro, vou ser um médico. É algo praticamente novo que foi criado, né? Tem uma característica nova como profissão, mas vem da nossa habilidade mais antiga, que é se relacionar. Uhum. Então, eu acho que muitas coisas que a gente já conhecia em um formato estão ganhando novos nomes e novas funções e novas aplicabilidades, mas... o ato de a gente se relacionar, o ato de a gente conversar, um ouvir o outro, isso é muito antigo e é uma dor muito grande. Quando eu paro para falar com os meus clientes, os meus parceiros, é quase que unânime. Eu tenho problema de pessoas. É verdade. E isso trazendo para dentro do nosso público, né? Que são os salões de beleza, as clínicas de estética.
nada mais é que os gestores, proprietários, gerentes têm que gerenciar pessoas. Exato. Até brinco que é um pouco mais que pessoas, às vezes tem que gerenciar egos, né? Exato. Então, a gente tem que aprender realmente a gerenciar esse público que tem uma necessidade, são pessoas que precisam realmente aparecer, precisam se relacionar, e muitas vezes a gente precisa de uma ponte, que pode ser uma networker, que vai fazer isso. Só para quem não, talvez não, todo mundo já deve ter ouvido falar em algum momento em fazer network, criar relacionamento. Então, quando a gente fala network, a gente está falando da tradução literal é rede, né? Rede. Então, a gente pode traduzir isso como uma rede de relacionamento. É uma rede de relacionamento. Um profissional networker hoje, a maior função dele, a maior habilidade é ser essa ponte que concilia pessoas, que trabalha em rede e que faz com que oportunidades sejam geradas. O que eu digo, é muito mais que um cafezinho. Porque quando normalmente a gente atrela network, a gente pensa assim, vamos marcar um café? Vamos marcar um café? Sim. Ou então agora o que está muito em alta são os eventos para você fazer network, cada um dentro da sua área, do seu nicho. Legal. E o meu modo de trabalhar, o meu modo em que eu executo o meu segredo do meu negócio é, em toda oportunidade, existe ali uma chance de rede de relacionamento. Em qualquer rede de relacionamento, pode surgir oportunidades. Então, eu sou do tipo profissional que na rua, com bom dia, boa tarde, eu consigo fazer uma conexão. Legal. E claro, de uma forma muito sutil, nada que a pessoa se sinta invadida, mas eu consigo criar pontos de conexão onde as pessoas, elas, em uma conversa muito mais, em que ela fale e eu escute, eu entenda qual é a necessidade e se eu posso, e como que eu posso agregar para isso que a pessoa está passando naquele momento. Legal. E acho que antes da pandemia, antes de a gente passar por toda essa fase que a gente passou, esses 2 anos e pouco aí, já estava muito comum e muito latente aquela questão do cowork. Exato. Que eram os ambientes colaborativos onde as pessoas... por exemplo, eu tô aqui, sou de repente um programador e um cara ali era um criador de conteúdo e esses espaços já ajudavam até a própria criatividade fluir de uma forma melhor. Veio a pandemia, isso de certa forma foi minimizado porque as pessoas daí passaram para de novo dentro dos seus lares e acho que o network, né, esse relacionamento, ele continua também através das redes sociais. Principalmente as redes hoje. São sociais, né? Sim. E principalmente hoje. Então, quando tu fala assim, vai muito além do cafezinho. Então, quando eu falo de relacionamento e gerar essa rede, não precisa ser somente no presencial e no físico, né? Não. Até porque o meu negócio nasceu dentro da pandemia. Legal. Eu já fazia network, eu já era uma networker mesmo sem saber, porque eu venho de uma jornada no corporativo. E em paralelo eu já empreendia. Eu acho que empreendedor ele nasce, né? Ele só se refina com o tempo, né? Mas terminou ali finalzinho de 2019 esse ciclo e eu falei, vou ser agente de viagem. Legal. Aquelas mentirinhas que a gente conta pra gente. Sim, você entende? Sim. Vou terminar... Não, porque agora... Eu vou te dizer que esse já foi um sonho que eu já tive também, tá? Ser agente de viagem? Vou te dizer. O quê? Rodei o mundo, eu quero isso pra mim, é sobre isso. Terminei um ciclo de 12 anos em uma mesma empresa. Isso que eu ia te falar, vamos fazer um parênteses. Conta um pouquinho dessa tua história da Antônia antes de ser a empreendedora, de ser a networker. Tu sempre teve seu próprio negócio? Como é que foi antes disso, antes dessa etapa? Eu tinha muito como valor para mim a segurança. A segurança. Sim, entre aspas. Bem entre aspas. A gente, quando tem uma mentalidade, principalmente de muito tempo no corporativo, a gente acha que a gente está segura. Sim. E depois, principalmente depois que eu fiz a minha graduação com viés em empreendedorismo, aquele fogo de ter um negócio, de empreender e fazer acontecer,
gritou. Então, eu conciliei por muito tempo. Então, fazia lá a minha jornada no corporativo, chegava à noite, eu me dedicava aos meus projetos paralelos. Legal. Que já foram muitos. Foram muitas coisas que eu investi que não deram tão certo, mas eu prefiro carregar como bagagem. Sim. Só que tem um momento em que você tem que tomar decisões. E se você não toma, as pessoas tomam por você. Sim. E chegou um momento em que a empresa a qual eu honro demais, eu tenho muita gratidão, não é porque eu já não faço mais parte, muito do que eu sou como Antônia pessoa e profissional, tem Veio muito de lá. crédito. Eu tenho uma forte rede de relacionamento aí também lá. E foi tomada uma decisão. Antônia, a gente está rompendo aí o teu ciclo com muita gratidão. E eu entendi. Eu entendi perfeitamente. Eu só não Na verdade, foi um empurrãozinho, de repente. Sabe aquele assim, vai, garota. Vai. Vai. Foi sobre isso. É aqueles sinais que aparecem quando que precisa, né? Que é? Tipo, acho que era isso, acho que era um sinal. Aquela coisa que a gente pensa, acho que era um sinal. E é óbvio que quando a gente termina um ciclo, no primeiro momento a gente se emociona, a gente a gente vive um luto. Sim. A gente sim. vive um luto. E é importante viver. E é muito importante. Eu nunca neguei. Então, eu passei ali por um tempo me juntando meus pedacinhos. Eu já tinha mais ou menos a ideia do que eu queria fazer. Mas ainda é um fechamento de ciclo. Sim. Agente de viagens é sobre isso. Bora. Como uma boa network, eu já tinha uma rede de relacionamento para isso. Isso foi finalzinho de 2019. Chegou março de 2020. A pandemia chegou. E tu já tinha se tornado uma... Não, estava no planejamento. Não, estava no pré. Sabe aquele reuniões, Tá. como que você vai agir, começando a aprender, me ambientar. Só que assim, março... Aconteceu um negocinho aí. Um negocinho assim. Literalmente bem pequenininho. Bem pequenininho. E uma das primeiras... A pandemia veio. E um dos primeiros áreas impactadas foi o turismo. Foi, total. Foi o que, de primeiro momento, falou, bom, e agora? E fronteiras fechadas e tudo mais, né? E agora? O que eu faço da minha vida? É claro que a gente chora, a gente esperneia, a gente fala, ai meu Deus, eu vou morrer. Sim. Dramática, né? Mas eu comecei intuitivamente a fazer o que eu mais sei, me comunicar. Só que eu ainda não tinha clareza. Certo. Para qual é o público. Assim, do zero. E aí, quando a gente não tem muita clareza, não somos nós que definimos muito o nosso caminho. São as pessoas que veem a oportunidade, você fala, então é isso. Se a gente não tem um foco, né? Para onde eu vou, qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve. E tu foi seguindo. E eu comecei em casa, com uma série de lives que era toda sexta-feira, onde eu convidava cada mulher empreendedora para falar da experiência de estar passando por uma pandemia. Era uma grande rede de relacionamento para falar daquele momento em que todas nós estávamos passando e sem certeza nenhuma. E já com foco principalmente nas mulheres. Mulheres. Legal. Mulheres. Legal. Era o meu público, tanto aqui da Grande Florianópolis, como na Serra Catarinense, da onde eu sou natural. Eu sempre tive uma rede de relacionamento muito forte lá. Então, já era fidelizado. Toda sexta-feira, nós tínhamos uma live. O pessoal já esperava. Recebendo. E assim, com os recursos que eu tinha em casa. Sim. Um celular não tão bacana, uma iluminação que não era ideal, mas eu tinha muito mais vontade do que planejamento naquele momento. Foi muito intuitivo tudo isso. E aquele velho ditado, né? Melhor feito do que perfeito. A gente precisa começar, e eu percebo isso conversando com vários clientes. Eu já fui uma pessoa muito assim, hoje eu tento ser um pouco menos de só fazer quando tudo estiver 100% correto, perfeito, alinhado. Não. Tem coisas que vai ter algum pequeno probleminha, alguma situação, mas é melhor a gente começar o movimento, começar a fazer, do que sempre aquela ideia ficar sendo adiada. E tem vários clientes, parceiros que a gente conhece que acontece isso. Querem, por exemplo, um salão de beleza que quer implementar a terapia capilar. Eu só vou implementar quando eu tiver uma sala perfeita, assim. Não é sobre existem
protocolos de terapia que podem ser feitos no ambiente do salão de beleza e com aquele ganho extra, com essa novidade, vai melhorando esse atendimento progressivamente. Então, é muito sobre isso, a gente precisa começar. Começou esse pontapé, e aí... Comecei esse pontapé. Que, na verdade, daí não tinha renda, não né? Não tinha renda, era uma ideia. Para ter um movimento, para ter... Lembrando que eu fui desligada, então eu tinha ali uma reserva financeira. Sim, eu já estava sentindo também que era um ciclo que estava terminando e eu me preparei, mesmo sem sabendo desse momento. Então, a questão financeira naquele momento não era a prioridade. É claro que a gente sempre quer ter renda, mas... Naquele ponto eu precisava iniciar e o financeiro não era a necessidade, era saber o quê. Era mais se encontrar, né? Era mais me encontrar. E aí, dentro dessas conexões com mulheres, eu chamei a atenção de uma sócia, a qual me convidou para fazer um curso. E o mais interessante desse curso é que a gente desenvolveu todo ele, cada uma estando na sua casa, e a gente não se conhecia. A gente se conectou pela internet. Que legal. Nós só fomos nos conhecer com todos os cuidados, pessoalmente, quando o curso estava pronto. Então, nós tínhamos uma agenda e se chamava Empreender Missão Possível. Legal. Onde nós queríamos... o nosso público estava direcionado a mulheres que precisavam começar o seu negócio, mas que não tinham a orientação de como. E eu sempre com viés, com olhar sobre o cliente. Dentro do corporativo, eu fui multiplicadora de uma filosofia que se chama filosofia Lean, pensamento Lean, em que diz basicamente, você não altera nada do seu processo, você não inclui, você não investe, você não modifica sem que o teu cliente final veja valor. Se ele não perceber que ele teve um ganho, uma geração de valor, tudo isso aqui é desperdício. E esse olhar foi apaixonante. E eu quis transferir isso para o meu negócio. Então, dentro dessa atuação nessa sociedade, meu olhar era como atrair, fidelizar e gerar valor para o cliente. E a minha sócia ficava com uma parte mais tecnológica, que não era a qual eu dominava. Então, se eu puder contribuir de um primeiro momento, você não precisa fazer tudo. Você não precisa saber de ponta a ponta. Você só tem que saber quem faça. Exato. Eu adoro esse tipo de... eu acho que o que mais... A frase que mais vai caracterizar o que é um networker e tudo mais é assim, ela não, às vezes pode não saber fazer, mas ela vai saber quem faça. Isso eu acho maravilhoso. E se eu não souber, eu vou criar relacionamento com quem? Vai ser a minha próxima prioridade. Então, dentro dessa sociedade, essa era a minha parte. Eu comecei a perceber que o que eu executava já naturalmente... era chamar pessoas, atrair pessoas. Então, quando a gente fez o nosso primeiro curso, 90% ali das nossas alunas mentoradas eram da minha rede de relacionamento. Legal. E eu comecei a fazer uma retrospectiva de todos os projetos que eu já havia me envolvido e as pessoas diziam assim, chama a Antônia, ela sabe chamar pessoas. Ela sabe atrair. Isso me incomodava profundamente, porque eu queria fazer uma entrega, eu queria... ter um assunto que eu pudesse falar com autoridade. E aí, talvez se eu contribuir por um segundo momento a tua habilidade, aquilo que você é o melhor do que você faz, já está contigo. Você só não reconhece. E não percebe, é isso que eu ia comentar. Às vezes a gente tem uma característica de se comunicar, eu tinha algo bem interessante que algumas pessoas sempre me falavam, de como eu conseguia passar o conteúdo ou passar a informação de uma forma bacana para as pessoas. E eu, nossa, mas será? Eu não me via como educador, né? Que eu já fui educador por um tempo. Antes fui cabeleireiro e depois fui educador. Eu dizia, mas será que realmente isso... Será que é assim mesmo? E no fim era. E no fim, sempre que eu fazia algum treinamento ou ia fazer alguma coisa que eu ia passar conhecimento, eu recebia o feedback. Nossa, Diego, consegui entender. Foi bom, foi legal, foi fácil de compreender. E aí foi onde caiu a ficha. Nossa, então eu sirvo para isso também, né? Também. Consigo reconhecer isso, que para mim é tão natural, ao ponto de, como eu não fazia grandes esforços,
eu achava que aquilo não tinha valor, de repente, Às vezes, né? a tua maior riqueza, Diego, aquilo que você faz com excelência, você já pratica há maior tempão, só que você não dá o valor. Ou ensinaram para você que aquilo não é tão útil. Porque é muito bonito quando... Bom, dentro da nossa sociedade, falar assim, nossa, eu sou uma administradora, eu sou uma advogado. Agora, quando você, principalmente falando de vendas, eu sou um vendedor. Tem um peso tão grande, um preconceito tão Sim. grande em relação a vendas, que a pessoa tem uma habilidade nata, ela arrasa. Ai, não, mas eu sou só um vendedor. Não, gente, hoje, né, o meu principal negócio é a SC Beauty e o principal negócio da SC Beauty é o comércio de produto. O coração da minha empresa é o comercial, são as pessoas que fazem a venda. Exato. Se não acontece a venda, nada do resto, o setor administrativo não trabalha, a expedição não trabalha, eu mesmo não trabalho, porque daí nem compra, eu tenho que fazer por estoque, então o coração dos negócios são a venda. Ah, Diego, mas eu trabalho com serviço. Ok, tu tem que vender o teu serviço. Ou você acha que pegar de manhã, abrir a porta, ei, gente, estou aberto. Não. O que tu oferece? Qual que é o teu diferencial? E eu percebo também muito isso. Muitos profissionais, principalmente pessoas que pararam de se atualizar e tal, pensam o seguinte, olha, eu tô aqui com a porta aberta e não vem cliente, mas como que tu tá comunicando? Exato. O que tu tá fazendo de rede de relacionamento, de rede social, de comunicação? Tu tá participando de algum programa? Tu tá frequentando cursos e treinamentos? Ah, não. Eu não vou fazer curso porque eu já sei tudo. Ok, mas mesmo que tu saiba, um pouquinho de coisa diferente pode te agregar. E outra, tu vai conhecer pessoas. De repente, tu vai conhecer uma pessoa que tu pode fazer uma sociedade para um novo salão. Uma parceria. Uma parceria. Às vezes tu é muito bom no corte e o cara que tu conheceu no curso é muito bom na cor. Faz uma parceria. Você não precisa dominar tudo. E aí Exato. é uma das coisas que eu mais gosto de rede de relacionamento e comunidade. É você saber que você vai ter disponível pessoas que são muito boas. Eu fiz uma reunião ontem dentro dessa equipe desse novo projeto. Uma é muito boa com números e planilhas. Não me peça isso. Não me peça. Eu tenho uma pessoa que conhece do produto em si e tem uma pessoa que entende de pessoas e traz. Então, assim, porque é claro que uma noção básica todo mundo tem que ter sobre a área do outro para poder contribuir. Mas por que é que eu vou mergulhar em planilhas se eu tenho quem possa fazer uma parceria ou contratar um serviço ou terceirizar isso? Então, é muito de a gente se conhecer na nossa habilidade, o nosso talento. E aí, para eu decidir ser uma network, eu precisei, antes de ter uma clareza profissional, eu precisei ter uma clareza pessoal. O meu negócio hoje, ele tem muito da minha marca pessoal, que é a Antônia Helena. E isso vem de desenvolvimento, de autoconhecimento, e aí a gente não vai romantizar isso daí. É babado. Pessoal, na verdade, quando a gente fala de autoconhecimento, a gente ouve falar, e quem ainda não passou por uma experiência que pode ser uma mentoria, pode ser uma imersão, ou até mesmo as terapias. Um processo terapêutico. Um processo terapêutico. Claro que depois que tu passa pelo processo todo ou por uma parte, vem a parte boa. Mas antes de ficar bom, fica ruim, tá? Fica muito ruim. Porque tu se dá de cara com problemas que normalmente somos nós mesmos que criamos aquelas barreiras. E é difícil porque quando a gente tem o hábito de culpar outras coisas ou coisas externas e a gente percebe que aquilo só não está funcionando porque a gente não está se dedicando ou não está fazendo, ou enfim, né, N coisas, aquilo dói, aquilo é uma porrada na cara. E não é, então não tem como romantizar, mas é importante passar. Mas é importante passar, até mesmo porque eu precisava que, para decidir trabalhar em rede de relacionamento, me relacionar comigo mesma. Olha que incoerente, como é que eu vou estabelecer conexões profissionais se eu não estou conectada comigo mesma? Se eu sou o tipo de pessoa que não me conhece, e quem me acompanhou desde o início lá, principalmente no digital,
eu era do tipo, eu dei uma amenizadinha, uma coisinha leve, mas eu contava muito das minhas fragilidades. Só que eu tenho uma regra. Eu conto quando já tem uma casquinha, Tá, quando já boa. deu uma cicatrizadinha. Porque se você vai com uma ferida muito aberta, principalmente para rede social, é um campo aberto. É. E tem os famosos haters, né? Que, Então que é a minha régua. Tô bombando, já tem um hater. Já? Já. Não, é isso. Aqui, A gente sabe que a gente tá bombando quando a gente... Tem um hater. Um. Então, assim, Pronto. já comecei, já tenho a minha primeira régua de, Já sabe que de tá incomodando. sucesso. Já sei que eu tô. Mas nem sempre foi assim. Porque a gente é palavras de afirmação, a gente quer ser aceito, a gente quer pertencer. Então, para esse trabalho de networker hoje tá no ponto em que ele está, eu precisei lidar com os meus fantasmas. E quando eu falo para os meus parceiros, para os meus clientes, Antônio, eu queria tanto ter uma rede de relacionamento. O primeiro ponto é, como que você está se relacionando com você? Porque tem que ser genuíno. Como que você vai estabelecer conexões? Como é que você vai se propor aí dentro de uma rede social? Dedicar um tempo da tua agenda. E se expor às vezes, se expor expor. fragilidades, né? Exato. Se você não sabe como que você está, qual é o teu ponto forte? E até fazer um parênteses. Hoje, se para analisar, né? Se a gente para analisar, aquelas pessoas que realmente mais hoje bombam e engajam nas redes sociais são pessoas que não mostram só o dia perfeito dela. Não. É aquela que aparece descabelada, é a que aparece sem maquiagem, descabelada. E ela mostra a realidade como ela é. A gente quer acompanhar as pessoas como elas são. Exatamente. E não somente a perfeição, a coisinha bonitinha. Então, assim, no negócio, eu acho que é a mesma coisa. É a mesma coisa. A gente precisa mostrar o nosso dia a dia, mas a gente tem que mostrar, poxa, gente, olha só, chegou, sei lá, um produto aqui quebrado, ó, a gente vai tratar dessa forma. Acho que tem que mostrar um pouco como é que é o dia a dia. E até para parar com aquela positividade tóxica. E isso é muito comum. Exato. Tem que estar... Eu tenho um meme que eu vi essa semana que ele é ótimo. Ele é assim, acordei, não meditei, não corri 10 quilômetros, não bati a foto do meu pãozinho com abacate. Tô aqui cancelando... Estamos só aqui cancelando chamadas de telemarketing e a única coisa certa é que para uma de arroz é 2 de água. É isso. É isso, gente. Então... Não, e a gente tem que entender também, por exemplo, vai ter dia que não tô afim. Não tô afim. Então, e tá tudo bem. Então, nesse momento em que... Eu, por exemplo, eu tô uma semana faltando CrossFit, mas tá tudo bem. Pergunta pra Gabi se isso tá tudo bem. Não, ela tá brigando comigo. Não, mas... vamos Não vamos criar treta, pera. Treta. Então, tem um limite entre você ir para as redes sociais, e é claro que você não vai lá só contar desgraça, porque a vida não é só fotos instagramáveis, mas também não é só desgraça. Então eu comecei a contar o meu dia a dia. Os meus coque faxina. Comecei a contar quando eu fali. Porque teve um momento em que eu pensei em desistir. Teve um dado momento em que se eu não tivesse a minha rede de relacionamento e as novas conexões, eu não estaria fazendo o que eu estou fazendo. Então, dentro do que eu consegui e me respeitando, eu trouxe isso para as redes sociais. Então, eu tenho um público que me acompanha muito antes de eu empreender, porque eu já era blogueirinha antes, eu sempre gostei. Sim. E tem um público que está comigo e passando as diversas transições da Antônia. Isso me deu credibilidade. Legal. Ao ponto que eu fechei uma cliente recentemente para uma parceira que ela gerou muita curiosidade. Ela falou assim, ela é de Portugal, eu não conheço ela pessoalmente. E ela falou assim, Antônia, o que você está fazendo? Aí eu expliquei, bom, o momento é esse. Antônia, eu tô precisando exatamente disso. Como eu me inscrevo? E é claro que era uma prestação de serviço com valor agregado maior, e ela pagou à vista via Pix. Olha e eu falei assim, puxa, é um momento em que eu paro e penso. Ela não me conhece pessoalmente. Não sou eu que vou prestar o serviço. Ela fez um pagamento e a gente não tomou nenhum café juntas. Então, isso é um momento que eu falo assim, cara... Que responsabilidade. Então, hoje, o meu maior
produto ou prestação de serviço é a credibilidade do meu nome. Eu não posso falhar. Exato. Apesar de ser humana e ser Sim, passível, sim. ser passível de erro. Então, hoje E o teu negócio, né, Antônia, que é a rede de relacionamento, depende também de outras pessoas e outros atores, né? Tem outras pessoas envolvidas porque tu vai conectando pessoas e quando essas pessoas se conectam, às vezes pode não ser exatamente o esperado, um tava com uma expectativa e outro com um tipo de entrega, né, níveis diferentes. Mas eu acho que ainda assim é muito benéfico as pessoas aprenderem a se conectar. Agora, uma pergunta que eu vou fazer. Para a pessoa conseguir manter e ter uma rede de relacionamento, ela precisa ser tagarela como a gente é? Não. 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 Tá, então conta. É que nós somos um pontinho fora da curva, você sabe, né? Sim. Você sabe. Mas a partir do momento ela tem que ter clareza do objetivo dela. Tá. Fazer uma rede de relacionamento, fortalecer conexão, você tem que saber o seu objetivo. Você tem que ter o teu objetivo oculto. Às vezes você está buscando parceria. Às vezes você quer aumentar o seu fluxo de vendas, o seu número de clientes. O grande problema é que as pessoas elas começam a fazer networking e elas não sabem o que elas querem com isso. Então, tá muito comum você comprar aí, por exemplo, os eventos que estão em alta, ou se inscrever aí em eventos online que explodiu na época da pandemia. Virou um novo negócio, né? Um novo negócio, porque te dá um certo status você postar e dizer, eu estou lá participando desse movimento. Mas eu sempre reforço com todas as pessoas que eu converso, os meus clientes e parceiros, o que você deseja com isso? É fechamento? É parceria? É só o seu nome começar a ser conhecido dentro daquele círculo? Então, primeiro ponto, você não precisa falar pelos cotovelos, mas saiba o que você quer com isso. Legal. A partir disso, você vai de modo assertivo. Aí você não precisa abordar 100 pessoas, você vai mais direcionado. Bom, para esse objetivo aqui, eu quero isso e essas pessoas aqui. Eu sempre estudo previamente, antes de eu ir num evento, o que eu quero? O que eu desejo? E aí você vai direcionado e não precisa falar no volume em que a gente se comunica. Porque hoje, dentro de um evento, que virou a minha atividade fim, não só os eventos, mas as oportunidades que eu gero, eu tenho muito claro. Eu sei o que eu quero. O valor que eu investi, porque a gente investe sim, é um negócio. Eu sei no que eu estou investindo e o retorno que eu quero ter. E mesmo quando não investe literalmente dinheiro, tem o tempo, tem a dedicação, tem o planejamento. E no fim, hoje, até mais do que dinheiro, o tempo é um dos bens mais preciosos que a gente tem. Até porque a nossa percepção de tempo pós-pandemia está totalmente diferente. Antes a gente estava imerso dentro de casa, quem não estava no digital, eu espero que tenha entendido a importância de estar no digital e não estar de qualquer jeito. Porque você deve passar isso com os seus clientes e falar e em conversas. As pessoas acham que é abrir uma página de Instagram, selecionar posts bonitos, até esteticamente bonitos, mas assim, rede de relacionamento vem de relacionar-se. Então, as pessoas estão... A rede social é social. É social. É pessoas, né? Ela nasceu para encurtar distâncias e aí no meio do caminho percebeu, mas espera, isso daqui também vai ser legal para negócio. Isso daqui eu também posso usar como uma ferramenta. A ideia, por exemplo, do podcast é justamente trazer essas conversas que a gente teria aqui numa sala de reunião, de repente de uma forma um pouco mais informal, mas está sendo divulgada e gravada, tanto áudio quanto vídeo, para compartilhar com, no meu caso, a minha rede de relacionamento, que são os clientes e as pessoas que estão em contato com a SC Beauty, por exemplo, e trazer conteúdo relevante. Então, o podcast, ele não nasceu do nada, ele nasceu com uma necessidade, porque eu também queria fortalecer a rede de relacionamento, e foi onde acabei conhecendo a Antônia reconectando, se reaproximando. Sim.
E aí, do nada, fui lá, peguei os meus amigos da WT Movie, inventei o negócio que eu queria fazer um podcast, e a gente tirou do papel, e tá aí, e nasceu. E tá fluindo E tá fluindo, tão bem, é tão exatamente. gostoso você ter essa oportunidade de conversar, de trocar, mas não trazer absolutamente aquela ideia de perfeito. São histórias reais. E aí, quando eu penso em rede de relacionamento e quando eu executo, e por isso que dá muito problema. E eu vejo, agora trazendo para a área da beleza, a gente está trabalhando com seres humanos. Sim. E se a gente não entender que a nossa condição humana, ela traz muitas qualidades, traz muitas coisas boas, mas também traz os nossos pontos que não são tão bonitos. Então, o que me fortalece dentro da profissão que eu executo é que quando o Diego, por exemplo, faz alguma coisa que eu não gosto, eu não te desumanizo. Eu não te torno a pior pessoa do mundo. Eu paro e penso, pera, pode ser que não seja um bom momento. Ou pode ser que isso não é passar pano, como é Sim. essa frase que está tão em alta, mas é entender, é com frequência que isso acontece? É um momento pontual? E talvez só seja um perfil de relacionamento que não é o apropriado, que não deu match, como a gente diz. Mas ainda assim, o Diego, ele é muito bom, hipoteticamente usando como exemplo, em outras áreas. Quando eu trago para a área da beleza e eu penso em salões de beleza, eu penso no universo de possibilidades. E tem muito mesmo. Muita. Por quê? São muitos perfis diferentes, né? Muitos. De profissional, de cliente. Sim. E esse perfil de profissional e de cliente, por exemplo, a gente estava comentando hoje sobre um profissional que a gente conhece em comum, né? Uma profissional que é super diferente, usa cabelo mais colorido e tal. Naturalmente, esse profissional vai atrair esse público. Por identificação. E aí vai ter também aquele outro profissional, por exemplo, talvez como a minha mãe, que já está há 30 anos de profissão, uma cabeleireira mais conservadora, faz alguns procedimentos que os atuais profissionais não fazem, ela vai atrair um outro público. Exatamente, então, mais hoje, tradicional. Exato, então tem um leque muito grande de possibilidades entre esses dois, o mais conservador e o ultramoderno. E dentro disso tem, muita coisa que dá para fazer. E até já usando isso e um gancho, de novo, de uma conversa que a gente teve falando de experiência. Sim. A gente estava falando sobre atendimento e tal, e eu estava relatando que eu estava chateado. Por quê? Porque eu tive, alguns anos atrás, uma experiência muito bacana com barbearia, de fazer a barba com a toalhinha quente, com todo esse protocolo, esse processo novo, enfim, que as barbearias hoje fazem, né? E quando eu mudei, agora aqui para a nova sede, já fui em barbeiros diferentes, buscando esse tipo de experiência de novo. Por quê? Porque eu percebo que é um momento para mim de relaxamento. Exatamente. Que é aquele momento meu. Então, assim como tem a pessoa que vai correr, a pessoa que vai fazer uma sessão de massagem e tal, cara, eu gosto muito desse momento do corte barba. Eu acho legal, acho bom. É o teu momento. E como todo podcast, a gente abre um negócio. Eu já falei, Diego, não, aí tá uma oportunidade, porque de conversas, e principalmente porque principalmente em salões, os profissionais têm um acesso que outras áreas buscam para ter, só que é exclusivo. O cliente já traz a dor. Exatamente. Ele senta, as mulheres, e assim, amorosamente falando, porque é um hábito, a gente já senta, e se tem intimidade com o profissional, e às vezes até sem intimidade, a gente vai relatando os nossos problemas, seja ele de caráter da atividade fim, ou sobre a vida, sobre o cachorro, sobre o relacionamento. Então a gente entrega para esses profissionais as nossas dores. E quem trabalha, quem tem um negócio, quem empreende, a gente sabe que o ouro do negócio, ele é o cliente. E as dores e as dificuldades que eles estão passando, por quê? Você vai passar pela peneira de dizer, diante de tudo isso aqui, o que eu consigo ofertar para melhorar? Será que dentro aqui da minha entrega, será que da minha técnica,
Por exemplo, não tem nada a ver com coloração, mechas, corte, mas a partir do momento em que tem um cliente te dizendo que tem um problema, que ele quer experiência, pera, como é que eu posso gerar dentro da minha oferta uma solução para isso que a pessoa está me trazendo, o meu cliente está trazendo? Então, quando eu digo que salão, o profissional inteligente, ele mais ouve. É isso que eu ia falar. A gente precisa mais ouvir do que falar. É um muro do meu negócio. Exato. E muitas vezes um profissional como um networker estando junto ou te assessorando ou junto com os negócios, por exemplo, a Antônia participa muito ativamente, não somente nos podcasts, mas em diversos cursos e treinamentos que a gente faz. Exato. Justamente para ser uma pessoa ouvinte que vai ouvir de uma outra forma problemas, situações que podem acontecer, recorrentes, que a gente pode oferecer uma solução, trazendo um treinamento, um curso, melhorando nossos processos internos, enfim, diversas coisas que podem ser aplicadas, gerar mais experiência, que hoje, para a gente conseguir, o pessoal que hoje está super habituado com o virtual, que a pandemia trouxe muito isso, tu conseguir fazer com que a gente enche uma sala com 15, 16, 20 pessoas, é um desafio. É um desafio. Eu preciso gerar experiência. Então, como melhorar e aprimorar cada vez mais essa experiência? Então, nesse caso, hoje um dos focos bem interessantes que, até exemplificando para vocês, é muito isso que a Antônia faz junto com a SC Beauty, por exemplo. Como aprimorar e melhorar relacionamento com pessoas e experiências. Experiências. Por exemplo, de um dos cursos que eu participei, eu sou praticamente invisível, fora os meus stories que eu gosto de registrar. Mas foi de uma dessas conversas em que um dos profissionais relatava o desafio de ser um autônomo dentro de um salão. Eu nem sabia o que era um salão parceiro naquele momento. Eu entendi a partir do episódio aqui que o Wilson ele veio e trouxe esse conhecimento. Eu não tinha. Mas foi daquele momento em que eu escutei ele dizendo, aí tem que emitir nota, aí tem esse negócio do MEI, e aí... Estratégia, a nota é essa. Você nunca vai estar com um caderninho anotando. Você vai treinar o seu ouvido e na primeira oportunidade, de uma forma muito sutil, você vai anotar. Porque se a gente confiar só na nossa lembrança, não vai. Então, quando você vai coletando as dores do teu cliente, e não precisa ser necessariamente com um formulário de Google Forms. Não precisa... Pode ser um bloco de notas do iPhone, pode ser um bloco, ou pode ser assim... Poxa, faz tempo que eu não te vejo, o que aconteceu? Disso, gente, reverbera uma parceria que pode ser assim, de anos. O meu pai sempre diz que eu tenho uma habilidade de muito nova, de quando eu pegava ônibus, eu sou o tipo de pessoa que conversa com pessoas em ponto de ônibus, eu conversava. Então, não existe mais a situação ideal, o cenário ideal para gerar oportunidades. E também não adianta você contratar uma networker sem que você esteja preparado. Eu digo que eu sou a cereja do bolo. Tem que ter uma estrutura, o empreendedor ele tem que ter o empresário tem que ter uma clareza de negócio, ele tem que ter uma maturidade, porque como todo serviço que a gente terceiriza ou chama um parceiro, você tem que estar preparado para receber essas informações. Exato. Não adianta eu te trazer aqui uma lista... Olha, é isso, eu não sei o que fazer com isso. Então, não tem como pular etapas. A aproximação com o cliente, a aproximação com essa rede de relacionamento, esse fortalecimento, é para algo que você já tem aqui em andamento, no mínimo, mais para o amadurecido, ao ponto em que você consegue fazer uma entrega, no mínimo, de excelência. Exato. E isso vem muito, acho que, de comportamento humano. A gente fala... Eu percebo que muitas pessoas não conseguem e não sabem receber feedback. Isso é bem importante. E acho que eu acabei me desenvolvendo mais quando eu comecei a entender a importância dos feedbacks. E uma coisa, a pessoa só reclama se ela quer continuar sendo teu cliente. Exato. Se essa pessoa não reclama, ela simplesmente troca.
e pronto. Não tem essa E coisa aí da ela nem te deu a fidelidade. chance de você tentar melhorar ou corrigir. Então, acho que estar atento e saber ouvir, e quando a gente fala de feedback, e teve, eu não vou lembrar o livro agora, mas se depois eu lembrar, eu boto na descrição do vídeo e do podcast, que falava muito sobre isso, que quando a gente recebe um feedback, a gente deve agradecer e ficar quieto. O Refletir sobre feedback aquilo. não é pra gente justificar. Ser reativo, né? Antônia, olha, não gostei do momento que você falou assim, assim, assim com tal cliente. Um exemplo, né? Hipotética, claro. Ok, Diego, obrigado, vou refletir sobre isso. É isso, Você gente. precisa amadurecer. Agora você Tem que interiorizar, tem que refletir sobre aquilo pra gente poder entender. E a gente percebe que muitas pessoas, São e principalmente reativas. no setor da beleza, são pessoas que trabalham muito ego e são muito reativas. Não, mas peraí, mas eu fiz isso por causa disso. Ou fiz isso por causa daquilo. Sim. Não, calma. Eu não tô te atacando. Eu tô te falando algo que eu não gostei, eu não fiquei confortável, ou que não foi legal. Enfim. Então, acho que muda um pouquinho. E quando tu se cala, ouve e deixa aquela informação processar, depois, puxa, realmente. Faz sentido. Faz sentido. Você imagina que então lá no final de 2019, quando eu fui chamada para a famosa salinha do desligamento, um dos feedbacks que eu ouvi, e tá tudo bem dividir, me sinto confortável com isso, foi que a minha produtividade baixou. E não que foi um desligamento repentino, eu já vinha recebendo alguns feedbacks. Se eu não tivesse clareza do meu momento, se eu não tivesse clareza que realmente eu gostei, a minha veia empreendedora estava gritando, talvez eu fosse reativa. Se eu não tivesse o autoconhecimento de saber daquele meu momento, eu seria reativa. Eu agradeci. Até hoje o meu superintendente é uma pessoa que me acompanha nas redes sociais. Legal. Lá no Facebook, aliás, eu tenho que dizer para ele abrir um Instagram, tá? Legal, ótimo. Eu preciso orientá-lo. Vamos modernizar. Mas é uma das pessoas em que eu já tive outras oportunidades de estar lá e me sentir totalmente acolhida e incluída, porque eu consegui receber um feedback e entender que ele estava correto naquele momento. Exato. E que quem estava com uma postura, não digo errada, mas fora do tempo... Outro momento. É outro momento. Então, hoje eu vejo que a maturidade do feedback vem daquele ponto que eu mencionei antes. Clareza e autoconhecimento. Porque às vezes você está num dia horrível. Legal. Profissional, sabe aquele dia que você tá com inúmeros problemas pessoais, e aí vem um cliente e fala assim, sabe essa cor aqui do cabelo? Sabe aquele loiro que eu quis processar lá no episódio do Juan? Então eu digo, cara, não gostei. E a pessoa traz essa avalanche de sentimento que não é sobre o cabelo, é sobre o problema que tá por trás. Então, eu não sou a favor de dizer assim, da porta de dentro do trabalho, os problemas ficam fora, porque a gente é humano. Não tem como. Não tem como. Mas você tem como, dentro de cada vez mais se conhecer, saber administrar isso. Sim. Eu ainda não sou mãe, mas eu imagino para uma mãe, por exemplo, uma profissional que está ali atendendo, e o atendimento dentro da área da beleza, ele é visceral, ele é próximo. E aí o filho, por exemplo, está passando por tá doentinho, como é que você vai dizer assim, da porta daqui, você esquece? Impossível. Não tem como. Mas, dentro de uma inteligência emocional, de um desenvolvimento, você consegue dizer, eu não estou bem por esse motivo, mas para essa entrega que eu preciso fazer, eu preciso ser a melhor. Eu tenho que ser incrível porque o meu cliente só vai entender que é valor se eu fizer o meu melhor aqui. Exato. Isso não é esquecer. Então, quantas vezes a gente vai para as redes sociais, isso é muito bom de falar. Isso é ótimo de falar. Quantas vezes você vai lá para a tua rede social, posta os teus stories e a pessoa fala assim, quero ver se fora das câmeras é assim. Gente, é óbvio que você tem momentos em que você não tá legal e mesmo assim, entenda, rede social hoje é uma ferramenta de trabalho. É porque antigamente tinha essa, né? É blogueirinha. É blogueirinho. Era um adjetivo
Pejorativa até, né? É outra É régua blogueirinha. é minha outra régua de sucesso. Me chama de blogueirinha. Ai, ó, adoça aqui o meu ouvido. Mas o que as pessoas elas têm que entender? Que mesmo alguém que está lá se posicionando no digital como seu negócio, seja ele qual for, ainda é uma ferramenta de trabalho. Só que mudou o modelo. Porque antes a gente estava no off. Se antes para nos comunicar a gente usava, sei lá, um outdoor, um cartãozinho, né? Os cartõezinhos. Sim. Você fazia anúncio em jornal, classificado de jornal. Hoje a gente tem uma ferramenta gratuita, que não é tão gratuita assim, tem um custo, mas que você ainda assim está trabalhando. Então, acho que essa clareza, de novo, quanto mais clareza do que a gente está fazendo, quais os objetivos que a gente quer atingir, seja no online ou offline, eu vou saber conectar com as pessoas certas. E trazendo isso de novo, né? Teve um momento que a gente estava falando e de novo tu reforçou os objetivos, né? Igual para um profissional, trazendo de novo para esse nosso público. Um exemplo, um profissional que ele está trabalhando num espaço que pode ser dele ou pode ser um espaço colaborativo, né? Qual é o objetivo de formar a rede de relacionamento dele, as pessoas que seguem no Instagram, por exemplo? Eu quero o cliente final para que essa pessoa possa se tornar um cliente meu aqui no salão. Exato. Beleza. Agora, se o objetivo dele não, eu sou um profissional que quero dar cursos, eu tenho que atrair outros profissionais para monitorarem meu perfil, para me seguirem. É um outro tipo de estratégia, é um outro tipo de comunicação. Porque, veja, se você ficar falando sobre dicas e como usar o cabelo em casa, qual o melhor produto para usar em casa, quem que tu vai atrair? Vai atrair o consumidor final. Agora, se você compartilha dicas de como você faz uma mecha, como você faz um esfumado, como você faz alguma técnica, você vai atrair outros colegas que talvez não tenham essa experiência que você já tem, esse conhecimento, e queiram aprender com você. Então, até para isso, a gente precisa formar uma rede de relacionamento, e para formar essa rede eu preciso de um objetivo. Qual que é o meu objetivo? Não, meu objetivo, eu não penso em dar treinamento, eu só penso em fazer atendimento. Perfeito. Então, trabalhe estratégias de comunicação para focar nesse público. É tudo como a gente se comunica. Vou tomar a liberdade de citar um profissional maravilhoso que já esteve aqui. Um beijo, Fábio. Vou tocar no seu nome. Né? O Fábio, ele se mudou de uma outra região, né? De um outro estado e chegou aqui. Qual é a rede de relacionamento que o Fábio vem trabalhando? Pessoas que tenham salões e que ele estava buscando qual é o melhor local para poder se estabelecer. Ele quis se ambientar, ele quis, e até trocando uma ideia, queridíssimo por sinal, ele estava nesse processo de felicidade pelo acolhimento que ele recebeu aqui. Legal. Quando ele gravou aqui, porque a gente grava os feedbacks pós-curso, Sim. tá? Foi um dos feedbacks de dizer, nossa, eu me senti extremamente incluído, acolhido por uma pessoa que pouquíssimo tempo estava aqui na região. Então, é outro tipo de rede de relacionamento. E o profissional inteligente é aquele que, mesmo assim, que nem persona, o perfil do cliente que a gente quer atrair. Quando a gente desenha uma persona, Diego, a gente direciona essa comunicação para atrair esse cliente ideal. Mas você vai dispensar aquele cliente que bate a sua porta e fala assim, eu sei que você não está comunicando comigo, mas se está dentro da tua oferta, rede de relacionamento é a mesma coisa. Se você vai se conectar com as pessoas, mesmo que você não utilize naquele momento, em algum momento ela pode ser valiosíssima. Justo. Que nem o pessoal aqui da equipe. Eu não tenho uma programação agora de fazer materiais, enfim, mas eles já fazem parte da minha rede de relacionamento e que, inclusive, eu já estou indicando para outros profissionais porque a qualidade é excelente. Perfeito. Então, mesmo que você não utilize aquela conexão naquele momento, não julga, não dispensa. Eu acho que tratar mal a gente nem precisa citar isso, porque educação faz parte do... Sabe quando... É o básico, o básico. E duas coisas que a gente não... que já são, assim, pré-requisito. Não é mais discutível. É qualidade.
Qualidade não se discute mais. Você tem que entregar o melhor. E educação. Antônia, mas você está falando de uma coisa tão básica. Por que ainda falta, Diego? E quando a gente fala de atendimento, olha, a gente passa por cada situação e falando de atendimento de modo geral. Não só do nosso setor, do setor da beleza. Geral. Aqui na Grande Florianópolis, sobretudo, a gente tem uma baixa qualidade de atendimento. Não é um atendimento bacana. E quando tu pega uma pessoa que faz o básico, que é atender bem, por exemplo, essa pessoa se destaca. Essa pessoa que para ouvir o cliente, essa pessoa que ouve atentamente, né? É verdadeiramente um ouvinte, ela interioriza aquilo e vai melhorando os processos. Exato. Então, hoje, de novo, reforçando o que eu falei, quando um cliente reclama, é porque ele quer continuar sendo teu cliente, por exemplo. Quando ele ainda está reclamando, você dá valor. Exato. Porque senão a pessoa não está mais afim. Não está mais afim. Então é porque essa pessoa te valoriza. E, claro, existem sim clientes chatos. Ah, Diego, mas tem aquele cliente chato, tem aquele cliente cri-cri. Tem, e vai ter, sempre vai ter. Agora, como que eu vou contornar isso? Inteligência emocional. Preciso ter inteligência emocional. A minha primeira experiência de carteira assinada, eu não vou dizer o nome da loja, porque eles ainda não estão me pagando nada, mas eu posso. Tá. É aquela que tem de tudo. A de ferragens lá, que tem de tudo, inclusive casamento. Que tem tipo 1001 coisas? É, aquela que eu inclusive encontrei um marido. Opa! Gente, agora essa loja vende até marido. Então. Vende até marido. Se tá faltando marido, eu te indico onde é. Brincadeiras à parte, foi a minha primeira experiência de carteira assinada, né? E era na área de vendas. E aí, imatura, insegura, eu falei para o meu gerente, seguinte, eu não tenho experiência, você tá sabendo. Ele, melhor ainda. Vou te treinar agora aqui, seu Giovanni, um beijo. Gosto muito do senhor, tenho rede de relacionamento até hoje com ele. E ele falou, perfeito, vou te treinar do modo em que eu gostaria que você executasse. E por ser um modelo de venda que não era comissionado, eu não precisava ter muita pressa de atender. Eu poderia dedicar um tempo de qualidade maior ao meu cliente. Então, foi aonde eu aprendi a ouvir. Então, eu tinha senhorinhas lá, Diego, que elas já chegavam gritando o meu nome. E literalmente gritando o meu nome. Antônia, Antônia. Aí o gerente já me catava e dizia, Antônia, atende. Então ela tinha R$10 para gastar com potinhos plásticos. E aí eu precisava ter um tempo de qualidade para que ela escolhesse e encaixasse naquele orçamento. Entendi. Então, a primeira experiência que eu tive foi fundamental. Eu digo que esses 2 anos que eu trabalhei me ensinaram talvez muito mais do que eu aprendi na faculdade, como eu executo hoje. O ato de ouvir, o ato de você saber que não tem ali, mas não, eu posso buscar na outra loja para você. A minha rede de relacionamento é muito também forte, desde a minha primeira experiência profissional. E é isso, eu acho que não desvalorizar a experiência. Você não é um dono do salão ainda, ou a dona. Você está começando como, me corrija se eu falar errado, auxiliar? Pode ser. Auxiliar. Pode ser auxiliar, cabeleireiro júnior. Cabeleireiro júnior. E aí, mesmo assim, você está iniciando a tua experiência. E aí a gente tem, às vezes, um pensamento medíocre de dizer, eu só sou o auxiliar. Não, isso daqui não é função minha. Isso daqui não me cabe. Eu varrer? Gente, a excelência, ela começa nos pequenos detalhes. Quem não administra o pequeno, não administra o grande. Exatamente. Porque tem muita gente que tem a ideia que assim, não, quando eu for dono, eu vou deixar de trabalhar 8 horas por dia. Realmente, tu vai trabalhar 24 horas por dia. Todo mundo acha assim, nossa, né, que vida boa ter o seu próprio negócio. Claro que é uma vida maravilhosa. Eu não tô reclamando, eu gosto. Mas é 24 horas. Por que é 24 horas? Porque eu chego a sonhar com as coisas. Me conte mais sobre trabalhar menos e empreender. Eu estou curiosa sobre isso. Queria saber também. Ontem o Diego me mandou uma mensagem, tá tudo certo? Então, aí tirei uma selfie. Que horas selfie. eu te mandei? Acho que eram umas 10 horas. Tirei uma selfie e aí parecia meio baladinha, mas na verdade era um rap de uma outra parceira de trabalho. Então, assim, como que você vai querer ambicionar e ser a referência na área da beleza, não só na tua atividade fim, você pode ter a melhor mecha.
Você pode ter, a tua técnica pode ser revolucionária, com os melhores produtos. Pecou em atendimento, a experiência não é completa. Já era. Tem gente que é mais fiel ao cabeleireiro ou à cabeleireira do que outros relacionamentos na sua vida. E às vezes não é só pelo o tratamento em si. Eu te relatava hoje ao meio-dia que eu usava de um serviço de salão de beleza, não pelo corte, mas pela a qualidade na massagem que ele fazia ao lavar o meu cabelo. Exato. E faz diferença, né, Antônia? Aliás, a gente vai abrir outro negócio. A gente vai abrir outro negócio. Todo episódio de podcast a gente sai com uma ideia de negócio aqui. E isso, voltando àquele relato que eu estava fazendo da barbearia, é justamente isso. Hoje eu não encontro aquela experiência que eu já tive em um momento, hoje eu quero ter de novo esse atendimento, a toalhinha quente, depois passar o creminho na barba, aquela coisa. Porque é aquela 1 horinha, 40 minutos, enfim, ali que eu desligo, meu pensamento desacelera e para mim é bom. E não tenho encontrado hoje, porque o pessoal tá muito no automático. As agendas das barbearias, no máximo, 30 minutos o cara tem que te atender. E é difícil isso, é ruim. E outra, eu já fui em barbeiros que cobravam R$40 o corte e a barba, até 130, 140 aqui próximo, e a experiência foi ruim igual. Então, assim, barbeiros de plantão que estão me ouvindo, que tem uma experiência bacana, pelo amor de Deus, me chamem. Inclusive, nesse papo, que não vou revelar a identidade, esse não, tá? Peguei e falei, Diego, olha aqui no meu Instagram, essa pessoa aqui, se a gente resolver, se você resolver, tem o perfil. Por quê? Porque eu dediquei um tempo observando, conversando, me relacionando. Ou seja, você estava fazendo seu papel de networker. De networker, que é aproximar e trazer... Eu contei uma dor. E eu falei... Tem alguém que pode te ajudar, que tem um perfil próximo. Tem um perfil próximo do que você precisa. Amadurece isso, vê se faz sentido. Então, a minha profissão, ela pode ter um nome relativamente novo. Eu sempre digo, eu vou dizer um nome chique. Esse é o nome chique. Esse é o nome chique. É o fino. Mas, na verdade, é a coisa mais antiga que a gente faz, não só enquanto negócio, mas profissional, que é se relacionar. A gente dedicar um tempo para o outro, principalmente... E as pessoas têm ficado tão no automático que o relacionamento, né, manter o relacionamento, manter uma rede de relacionamento tem ficado, às vezes, até de lado, né? Exato. Eu sou do interior. Santa Isabel, gosto de falar o nome, uma comunidade, distrito de São Joaquim, Serra Catarinense, e que nós tínhamos o hábito, e ainda temos quando eu visito lá, de sentar na frente da casa e tomar um chimarrão. Não pega internet lá, na graça de Deus, obrigada, Senhor. É minha profissão? É minha profissão. Desacelera, né? Mas desacelera. Então, eu acho que é muito da minha origem também, um pouco interiorana, e que eu não quis abrir mão de tudo isso, que eu guardo aqui, que eu sei o poder de um relacionamento. E das coisas mais simples. Às vezes a gente gasta horrores em cursos, muito legal. Todo mundo tem que se atualizar. Mas ainda o básico funciona. Bom dia, boa tarde. Como você está? O que eu posso te ajudar? E é um como você está de verdade, né? Deixa eu te ouvir. Genuíno. Diego, como que você está hoje? Não, eu falando isso, era muito legal. Quando eu estava no momento obra, né? Até no podcast anterior, eu não contei ainda. A gente vai fazer um especial só dos perrengues. Só das tretas. Mas quando eu tava no momento obra, às vezes eu chegava aqui, né? Daí o Wesley ou alguém, né, tava aqui. E aí, Diego, tudo bem? Não. Eu respondia, a não ser perguntar se tá tudo bem, eu dizia, não tá tudo bem, eu tô estressado, tô nervoso, essa obra, não sei o quê. Então, daí as pessoas estão tão acostumadas a fazer no automático. Tá tudo bem? Sim, tudo bem. E com você? Não, comigo não tá tudo bem. Sempre eu quebrava aquela automação, né? Porque a gente foi educado também a dizer que tá tudo bem, né? Eu disse, não tá tudo bem. Não é nada contigo, é que eu tô estressado com as situações, tô sobrecarregado e tal. Não. E pra mim era bom, porque de alguma forma eu desabafava um pouco, né? Tirava aquilo da mente e continuava, vinha resolver o problema, voltava para trabalhar e assim continuava. Eu gosto tanto disso, Diego, que eu me dedicava a um trabalho voluntário de escuta. Legal. Então eu participava de movimentos femininos e sem o compromisso do terapêutico, porque eu não tenho habilitação para isso, não é algo que me compete, mas
foi essa afinidade em ouvir, esse gosto em ouvir e não dar resposta. Perfeito. Por um tempo, eu cometi esse equívoco de achar que eu tinha que ter todas as respostas para tudo que me traziam. É libertador você dizer assim, isso eu não domino, isso eu não faço. Não, isso daqui eu vou te indicar talvez 3 pessoas, assim, e eu sempre ressalto, para mim funciona. Mas para você pode ser que não. Então, quando eu vejo profissionais dentro da área, principalmente que tem muito envolvimento com pessoas na área da beleza, na área da estética, primeiro, a gente está lidando com sonhos e expectativas. Sim. Se é uma coisa que eu tenho aprendido muito, e eu acho que ter uma parceria com você aqui, com a SC Beauty, tem aflorado muito sobre mim, não é supérfluo. Não é. De forma alguma. Beleza não é. Não é. É uma reconstrução, porque a Antônia não... É autoestima, é cuidado, é carinho. Por muito tempo eu não me cuidei para focar numa outra área, fortalecer uma outra área. Quando eu vejo profissionais dentro dessa área, não é só sobre deixar as pessoas mais bonitas, mas resgatar algo que eu estou vivenciando agora. Ou fazer essa pessoa se conectar com quem ela é de verdade. Jamais. Às vezes um cabelo mais despojado, um cabelo mais curto, uma tatuagem, né? Já abrangendo outros setores, né? Uma correção em algo que sempre te incomodou e que aquilo fazia você sentir a pior pessoa do mundo. Não te deixava confiante, às vezes até para se comunicar. Exato. Então, beleza também, essa questão da beleza é mais do você se sentir bem, porque às vezes o que é belo aos meus olhos não é aos olhos do outro, mas aquilo que, estou me sentindo bem, me sinto mais confiante, vou me comunicar melhor. Vou me relacionar melhor. Melhor. E isso tem um poder muito grande, assim, e hoje eu vivencio isso. Então, assim, a pessoa junta uma grana, ou às vezes nem tá dentro do orçamento dela, e você frustra por atendimento, você faz a pessoa se sentir a pior pessoa do mundo com aquilo. Então, profissionais, vocês têm uma responsabilidade muito maior do que deixar as pessoas bonitas, mas é algo que é de dentro para fora. Isso faz fortalecer o cliente virar fã, ter uma rede de relacionamento muito fortalecida, não só a qualidade técnica. E melhor do que a gente ter cliente é ter fã. Ter fã. Que o fã é aquele que vai te criticar, vai te dizer pontos onde tu pode melhorar. Exato. Né? Então, só cuidado com os haters. Mas quando tiver hater é porque tu tá sucesso, tá sucesso. Gente. É a regra. E Diego, você já tem hater? Acho que não. Directivinho, sim. Já teve assim, do tipo, blogueirinho, já. Alguém já te corrigiu o português? Já, tipo, meio que minimizando alguma coisa que tu posta, alguma coisa assim, né? Já. Dá a mãozinha aqui. Você tá no sucesso, meu amor. Isso é régua. Então, se pudesse sair com uma única... Quem assistiu, uma única coisa... Faça a rede de relacionamento, mas seja genuíno. Não tem que ser de verdade, Tem que ser de verdade. Mas eu não sou de me relacionar. Bom, então tem os teus objetivos e seja assertivo. Busque, por exemplo, eu vou me relacionar todo final de semana, estar num evento. Não, mas o meu objetivo é só trazer mais parceiros. Perfeito. Você vai diminuindo. E selecionar o local onde isso pode acontecer. Exatamente. Né? Porque não adianta a gente... quero trazer mais... Por exemplo, quero dar um curso. Exato. Sou cabeleireiro, quero dar um curso. Vou formar rede de relacionamento na balada. Não. Tu vai formar rede de relacionamento nos cursos, em outros treinamentos, enfim. Tem que também mirar no local certo, né? E ter a sutileza de perceber para não virar o chato falando só dos mesmos assuntos. Imagina aquele churrasquinho, cervejinha rolando, você falando, então, aí por que então talvez a gente faça um projeto? Cara, não é o momento. Não é. Tem que saber dividir, né? Você tem que ter o time de saber a que ponto você vai criar rede de relacionamento para a tua vida pessoal Isso. E a tua vida profissional, senão você vai ficar massivo, exaustivo, não vai fluir. O chato do rolê. O chato do rolê.
Pra quem é workaholic, assim como eu, é um pouco complicado. Normalmente eu tô falando de trabalho, tô falando de negócio ou de fazer um novo negócio. Os meus rolês têm sido só de trabalho. Mas eu tenho me ponderado, eu tenho me controlado bastante ultimamente. Tenho conseguido dividir. Porque primeiro é sobre nós, depois é sobre o que a gente faz, Diego. Verdade. É basicamente isso. É sobre isso. É sobre isso. Então, eu acho que conseguimos explicar. Espero que todos tenham conseguido entender essa nova profissão, esse novo negócio que a Antônia tem feito. E entender a importância disso também, de nós mesmos mantermos essa rede, ou se eu quero potencializar essa rede ou aprimorar, pode contar com a ajuda da Antônia, que ela pode trazer realmente benefícios bem interessantes aí para o teu negócio. E, Antônia, então, quem quiser se conectar, participar da sua rede de relacionamento, onde essa pessoa vai te encontrar? Blogueirinha antigamente era pejorativo, né? Gosto de ser blogueirinha, estou nas redes sociais, Antônia HL Charão. Perfeito. A sua networker que aproxima você do seu cliente, dos seus objetivos. Olha, tem até jargão, gente. Aí, ficou bonitinho. Ficou. Eu tô adorando isso. Maravilha. É através das redes sociais onde eu me relaciono demais com o meu público e com as pessoas que ali me acompanham. Perfeito. E vocês, obviamente, quem é cliente e quem participa dos treinamentos vai encontrar esta pessoa maravilhosa, incrível aqui. E se você quiser saber mais sobre a SC Beauty, o perfil é @scbeauty.oficial e o meu Instagram, @Diego com 2 Is. Espero vocês no próximo episódio e até mais.